Olá. Olha, o consumo de energia para aquecer e resfriar os lugares onde a gente vive e trabalha, né, está crescendo muito no mundo todo. E isso cria uma urgência, sim. Precisamos de alternativas mais sustentáveis. Exato. Alternativas que usem fontes de energia limpa, tipo, sei lá, calor solar de baixa temperatura, ou até aquele calor que a indústria joga fora. Pois é. E é aí que entra a nossa conversa de hoje. A gente está com um artigo aqui da Nature Communications, que fala de um material novo que parece bem promissor para isso. Sim, um material chamado KMF1. Isso, KMF1. É uma é, é, estrutura metal-orgânica, um MOF, certo? Feito com alumínio. A ideia é entender por que ele está sendo visto como um candidato tão forte para talvez revolucionar esses sistemas de climatização usando só água. Perfeito. Então, para começar, o que são MOFs, né? Imagina umas esponjas, mas em escala molecular com poros minúsculos. São estruturas super porosas. Como se fossem uns blocos de montar moleculares. Tipo isso, o KMF1 usa alumínio e ahn, um ligante orgânico específico, o pirrol dicarboxilato, PYDC. Ele que conecta os íons de alumínio e monta essa estrutura toda porosa. Entendi. E esse material surgiu como? Foi descoberto por acaso ou... Não, não. Foi o que chamam de design racional. Os pesquisadores se basearam em outros MOFs, como o KO10 e o 1160, e usaram computadores para projetar o KMF1. Ah, então foi pensado para ter certas características. Exatamente. Eles queriam propriedades ideais para dissolver a água. Ajustaram a hidrofilia, sabe? A afinidade pela água. Fizeram isso colocando uns grupos químicos específicos nos poros, como o grupo "-NH, desse ligante PYDC, para interagir bem com a água. Interessante. E por que essa aposta toda na água? E em funcionar com pouco calor? Olha, a água como fluido de trabalho é ótima. É ecológica, super barata, segura e tem um calor latente de vaporização muito alto. Isso é excelente para transferir energia, né? Para aquecer ou resfriar. Faz sentido. Mas qual o problema com os materiais que já existem para fazer isso? Aí que está o pulo do gato. Os materiais comuns, tipo sílica gel ou zeólitas, ou eles não gostam muito de água ou precisam de temperaturas bem altas para secar, para regenerar, sabe? Às vezes mais de 150 graus Celsius. Nossa, bastante. É. Mesmo os melhores, como a zeólita Sapo 34, ainda precisam de uns 90 graus. O grande lance do KMF1 é que ele foi projetado para funcionar com calor mais baixo, abaixo de 70, 80 graus. Ah, tá. Aí dá para usar o calor do sol mais facilmente ou aquele calor residual. Exato. Calor que hoje em dia a gente simplesmente joga fora. Legal. E o KMF1, ele realmente entrega o que promete? Quais foram os resultados, assim, na prática? Olha, os números são bem impressionantes, viu? Primeiro, a capacidade de absorver a água é alta, tipo 0,39 gramas de água por grama do material. Quase 40% do peso dele em água. Isso. E o mais importante, ele faz isso na faixa de pressão de vapor ideal para os ciclos de refrigeração, ali entre 0,13 e 0,20 de pp0. E tem um dado que é recorde, a capacidade de trabalho volumétrica. Volumétrica. O que é isso? Quanto de água ele consegue movimentar por volume de material, né? Chegou a 0,36 mililitros por mililitro. É o melhor valor já registrado para esse tipo de aplicação. Uau! E a eficiência? Gasta pouca energia para fazer o trabalho? Também muito boa. Os coeficientes de performance, os COPs, para resfriamento, o COPC deu em torno de 0,75 e para aquecimento, o COPH chegou a 1,74. Espera, 1,74. Mais que um? Sim, isso significa que para cada unidade de energia de baixa temperatura que você usa para regenerar o material, ele entrega quase 1,75 unidades de calor útil para aquecimento. É, é excepcional para sistemas baseados em adsorção. Nossa. E para guardar energia? Também bateu recorde. A capacidade específica de energia para refrigeração foi de 263 kWh por metro cúbico e para armazenamento de calor 348 kWh por metro cúbico. São valores bem altos. Fantástico. Mas aí vem a pergunta, né? Adianta ser ótimo no laboratório se não for durável?
ou se for super difícil de produzir. Ponto-chave. Mas o KMF1 se saiu bem nisso também. Ele se mostrou bem estável, aguentou água fervente, vários ciclos de uso e funciona numa faixa bem larga de pH, de 1 a 12. Resistente, então. Bastante. E a produção, a síntese dele é considerada verde. Usa água como solvente, o rendimento é alto, mais de 93%, e o processo parece que dá para escalar para a indústria. Então, ele é forte candidato para ser multiuso, resfriar, aquecer e armazenar energia. E como a estrutura dele faz isso funcionar tão bem com a água? Qual o segredo ali dentro? Ele tem uns canais, tipo túneis bem fininhos, unidimensionais, com 5,7 angstroms de diâmetro. É minúsculo, escala atômica quase. Ok. Aí a água entra e interage primeiro com aquele grupo menos NH do ligante, lembra? Que foi colocado ali de propósito. Depois, as moléculas de água vão preenchendo esses canais e formam uma rede organizada conectada por ligações de hidrogênio. Parece que esse arranjo específico é o que facilita a entrada e saída da água na pressão certa. Entendi. E chegaram a testar isso num equipamento mais real, não só o pó no laboratório? Sim, sim. Pegaram o KMF1, fizeram uns grânulos com ele e montaram num protótipo de trocador de calor. E aí? Os resultados foram ótimos também. Conseguiram um poder específico de resfriamento, o SCP, de até 3,74 kW por quilo de KMF1. E de aquecimento, SHP, até 5,34 kW por quilo. São valores bem altos para esse tipo de sistema operando com temperaturas baixas. Então, resumindo a história toda, o KMF1 é um material novo, super versátil, amigo do ambiente, porque usa água, é estável e tem um desempenho recorde para climatização e para guardar energia térmica. E o grande diferencial é poder usar aquele calor de baixa temperatura que a gente desperdiça. Exatamente. É a combinação de tudo isso. O design inteligente da estrutura, a síntese que é viável e limpa, a estabilidade e essa performance realmente superior. Isso coloca ele como um candidato muito forte para virar tecnologia de verdade, para ser usado na indústria, em edifícios. Parece que acharam a receita ideal de tamanho de poro, volume, tipo de canal para trabalhar com água. É fascinante ver como a ciência de materiais avança, né? Com certeza. E sabe, isso levanta até uma questão interessante para a gente pensar. Qual? Bom, se conseguiram ajustando tão finamente a estrutura, a química molecular, criar um material tão bom para essa tarefa específica de absorver água, que outras funções complexas, que outros desafios grandes, ambientais, energéticos, a gente poderia começar a resolver se projetasse MOFs com essa mesma precisão, escolhendo os blocos de construção moleculares certos para cada problema. Fica aí a reflexão, né? O potencial desse design molecular parece ser enorme.